Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Não adianta o comunismo, o satanismo, as falsas religiões e as seitas guerrearem contra a Igreja Católica. Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Os inimigos dizem que Jesus não deixou uma igreja. Claro que deixou. Quem fala isso chama Jesus de mentiroso. Jesus é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos. O católico precisa saber que nem tudo o que Jesus disse está na Bíblia. João 21:25. Nós temos também a Sagrada Tradição. Fora da Igreja Católica não há salvação. E o católico só de nome, o católico só de fachada, não se salvará. O católico não praticante irá para o inferno. Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 14. De que adianta o católico ser batizado e crismado e viver como pagão? São Pio X, no Catecismo Maior 165, diz que esses católicos só de fachada, só de nome, vão todos para o inferno. A Igreja Católica não é cemitério para suportar defuntos, nem sarcófago para suportar múmias. O católico não praticante é um dos piores inimigos da Igreja Católica. É preciso acabar com a falsa misericórdia. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18 diz: Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Deus não perdoa nenhum pecado sem o arrependimento. Estimado católico, vamos refletir sobre a existência do demônio. O demônio existe. Não é uma lenda, não é uma invenção das pessoas. Não adianta fugir dessa verdade. O demônio existe.
Muitos negam a existência do demônio, mas vivem com ele no coração. São amigos dele, seus discípulos, são escravos do demônio, negam a sua existência e trabalham para ele. Aquele que vive em pecado mortal é escravo do demônio. Repito, aquele que vive em pecado mortal, por exemplo, em adultério, é escravo do demônio. A Sagrada Escritura fala do demônio desde o primeiro até o último dos livros revelados, isto é, do livro do Gênesis ao Apocalipse. Citarei algumas passagens bíblicas sobre o demônio. Livro do Gênesis, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 5. A serpente disse então à mulher: Não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Gênesis, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 5. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a ele, entre eles veio também Satanás. Livro de Jó 1:6. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário diabo vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5, 8. E no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 diz: Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Estimado católico, está claro que o demônio existe. Está na Bíblia, na palavra de Deus. Quem nega a existência do demônio, nega a Bíblia, nega a palavra de Deus. Se o demônio não existe, quem então tentou a Jesus Cristo? Foi um urubu? Infeliz da pessoa que nega a existência do demônio. Quem é o demônio? Repito, quem é o demônio? Quem é esse ser maldito, esse ser maligno que persegue continuamente os amigos de Deus? Quem é esse anjo do mal que luta para levar as almas para o inferno? Quem é o demônio? O demônio é um ser pessoal, real e concreto. Não é uma fábula, mito ou lenda. Ele é de natureza espiritual e invisível, que pelo seu pecado se afastou de Deus para sempre. O demônio não pode mais se arrepender. O demônio não pode sair do inferno. Está nesse mar de fogo para sempre. O Quarto Concílio de Latrão ensina: o diabo e os outros demônios foram criados por Deus, naturalmente bons, mas eles, por si mesmos,
se tornaram maus, ensina o Quarto Concílio de Latrão. Estimado católico, quem criou os demônios? Repito, quem criou os demônios? A resposta é: ninguém é Deus. Isso mesmo, ninguém é Deus. Agora, explicando, preste atenção. Ninguém, porque Deus não criou os demônios. Deus, porque Ele os criou anjos bons, e eles se fizeram demônios, como está no Quarto Concílio de Latrão. Deus teria criado imediatamente tanto a natureza essencialmente boa dos anjos, como a natureza essencialmente má dos demônios? Não. Ninguém pode afirmar isso. Essa teoria foi condenada no Quarto Concílio de Latrão. Deus, infinitamente bom e santo, não pode ser a causa do que é mal. Repito, Deus, infinitamente bom e santo, não pode ser a causa do que é mal. O demônio foi primeiramente anjo bom, criado por Deus. O Concílio de Braga, no século VI, explica: se alguém sustentar que o demônio não foi primeiramente anjo bom criado por Deus, ou que sua natureza não foi obra de Deus, mas que brotou das trevas e que é autor de si mesmo, como sendo princípio e essência do mal, como disseram Manes, maniqueus e Prisciliano, seja anátema, ensina o Concílio de Braga no século VI. Prezado católico, quem criou e cria os condenados ao inferno? Repito, quem criou e cria os condenados ao inferno? Ninguém é Deus. Isso mesmo, ninguém é Deus. Explicando, Deus criou os homens, destinando-os ao céu. Eles, com o pecado, tornaram-se condenados e merecem a condenação eterna. Depois de ter caído por sua soberba, Satanás ainda conserva sua natureza angélica. Não deixou de ser anjo. Repito, depois de ter caído por sua soberba, orgulho, Satanás ainda conserva sua natureza angélica. Ele não deixou de ser anjo. São Gregório Magno ensina, porém perdeu sua felicidade e vagueia pelo mundo, tentando os homens. Ensina São Gregório Magno. O demônio é o pai da mentira, é o pai do pecado, é o pai da discórdia, é o pai da desgraça, do ódio, é o pai do absurdo e do mal que há em toda a terra. O demônio é a serpente astuta e invejosa que traz a morte ao mundo, que semeia o mal no coração do homem. O inimigo que devemos temer se não estamos perto de Deus. Estimado católico, estamos refletindo sobre a existência do demônio. Alguns pensam que o mal é meramente uma imperfeição incidental. No mundo em contínua evolução, a caminho de dias melhores. Não obstante, a história do homem sofre a influência do demônio. Repito, não obstante, a história do homem sofre a influência do demônio.
caríssimo católico, podemos ver nos nossos dias manifestações de uma intensa malícia que não se explica unicamente pela ação do homem. O demônio, de formas muito diversas, causa estragos na humanidade. O Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 37, diz: através de toda a história humana, existe uma dura batalha contra o poder das trevas, e essa batalha, iniciada nas origens do mundo, durará, como diz o Senhor, até o último dia. Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 37. E São João Paulo II diz: pode-se, pois, dizer que o demônio provoca numerosos danos de natureza espiritual e até indiretamente de natureza física, tanto nos indivíduos como na sociedade, ensina São João Paulo II. Estimado católico, os demônios podem fazer o mal para os homens. Os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo nos tentando a pecar. Só que ele não obriga o homem a pecar. A decisão de pecar será sempre do homem, será sempre nossa. O ódio a Deus que os envenena leva-os a perseguir os homens, no sentido de tirar-lhes a oportunidade de amarem a Deus nesse mundo e de o glorificarem na eternidade feliz. Os demônios procuram desviar o homem de seu destino eterno sobrenatural. Os demônios constituem, portanto, um poder ativo e perverso de seres pessoais que procuram desviar o homem de seu destino eterno sobrenatural, submetendo-o ao seu jugo. Estimado católico, os demônios são radicados no ódio. Repito, os demônios são radicados no ódio. Os demônios são criaturas puramente espirituais, radicadas em estado permanente de ódio. O ódio dos demônios contra Deus e contra as almas imortais e espirituais criadas por Deus não acaba. O ódio do demônio é um ódio permanente. Aquele que persegue a Deus e a Igreja Católica Apostólica Romana trabalha para o demônio. Isso mesmo, quem persegue a Igreja Católica Apostólica Romana e quem odeia a Deus trabalha para o demônio, trabalha para o rei do ódio e da destruição. O demônio possui muitos discípulos nesse mundo, principalmente essas mulheres que usam roupas escandalosas, mini-saia, tomara que caia, shorts curtíssimos e outros paninhos. Se não mudarem de vida, essas mulheres vão para o inferno, porque são escandalosas. E muitas vão na missa para receber o corpo de Jesus. São jararacas recebendo o Santíssimo Corpo de Deus, coisa vergonhosa, escandalosa e vomitante. O demônio não pode fazer mal a Deus. Isso mesmo, o demônio não pode fazer mal a Deus. Não podendo fazer mal a Deus, tenta fazê-lo
indiretamente no homem, que é a imagem de Deus, e pelo batismo, seu filho adotivo. Os demônios se opõem ao plano de salvação do gênero humano. Por soberba e inveja a Deus, se opõem ao plano de salvação do gênero humano. Caríssimo católico, estamos refletindo sobre a existência do demônio. Os demônios procuram destruir a imagem de Deus nos homens. Repito, os demônios procuram destruir a imagem de Deus nos homens, porque não se conformam que Deus haja feito os homens à sua imagem e semelhança. Com a queda de Adão, o diabo adquiriu um certo poder sobre o homem. São Paulo VI explica, do qual só a redenção de Cristo pode nos libertar. Ele é o inimigo número 1, é o tentador por excelência, que ainda atua com astúcia traiçoeira, é o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana, ensina São Paulo VI. Não é certo negar a existência do demônio. Muitos negam a existência do maligno, do demônio, do diabo, Satanás, mas não é certo negar a existência do demônio. São Paulo VI ensina: sai do quadro dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem nega a existência de Satanás ou o considera somente como personificação abstrata, conceitual e fantástica das causas desconhecidas das nossas desgraças, ensina São Paulo VI. Prezado católico, milhões de pessoas negam a existência do demônio e são escravas dele. Isso mesmo, milhões de pessoas negam a existência do demônio e são escravas dele porque vivem no pecado mortal, vivem na prostituição, na fornicação, na bestialidade, na homossexualidade, no roubo, no assassinato, nas drogas, na desonestidade, na mentira, no adultério, no ódio, na inveja e outros pecados. Não é certo esquecer da existência do demônio. Nunca devemos nos esquecer da existência e maldade do demônio, pois a sua ação misteriosa na vida do mundo e das pessoas é bem real e efetivo. É importante se conscientizar da existência do demônio. No Novo Testamento, o demônio ou os demônios são citados várias vezes. A Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja verdadeira, única igreja fundada por Deus, sempre afirmou a existência dos demônios. Prezado católico, quais são os nomes dados ao demônio? São inimigo, tentador, demônio, príncipe deste mundo, diabo, maligno, Satanás, Satã, espírito impuro, espírito mau, Lúcifer, Beelzebu e outros. Então, caríssimo católico, aprofundamos um pouco sobre a existência do demônio. O católico não pode viver de braços cruzados, adormecido na poltronice, mergulhado na ignorância religiosa. O católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, comodismo, desprezo e relaxamento,
comete pecado mortal. Conferir no Catecismo Maior de São Pio X, número 5, e segundo o Catecismo da Doutrina Cristã, lição preliminar 15. O católico deve também ler e meditar a Bíblia, os documentos pontifícios, as biografias e escritos dos santos, estudar dogmática, o Catecismo da Igreja Católica, Catecismo Romano, o Catecismo Maior de São Pio X e outros catecismos. Mas não basta estudar. O católico precisa ser missionário, precisa descruzar os braços. Hoje existem milhões de católicos que vão para o futebol, para as praias, para os forrós, para o carnaval, para as beiras dos rios e não trabalham para Deus. Católico para isso? Católico para servir o mundo? O católico precisa ser missionário, precisa descruzar os braços e trabalhar para Deus. O católico precisa ser missionário. O católico precisa entesourar tesouros do céu, porque a vida é breve. A morte não manda e-mail, a morte não telefona, a morte não manda carta, a morte não avisa, simplesmente chega. O católico precisa ser missionário, precisa visitar as casas para evangelizar e acordar as pessoas que estão dormindo nas garras de Satanás. Existem milhões de católicos dormindo nas mãos do capeta. São João Crisóstomo escreve: não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Não haveria nenhum pagão se cada católico vivesse o seu batismo, se cada católico fosse sal da terra e luz do mundo, se cada católico fosse santo. O católico precisa acordar, precisa descruzar os braços. Essa vida cômoda, essa vida de poltronice, de relaxamento, de apatia, de tibieza, leva ao inferno. É preciso acordar.